aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro de Daniel. Nós vamos falar sobre a provação da fornalha. Vamos falar agora, não como Daniel, o principal personagem, mas agora os três amigos de Daniel. Daniel provavelmente estava numa corte, a trabalho, enquanto os seus três amigos estavam em uma outra região dentro da província da Babilônia. Então nós lembramos que eles tinham três nomes antes judeus, né? Os nomes eram judeus antes, Misael, Azarias e Ananias, e eles passaram a ter nomes babilônicos, logo que foram levados como cativos à Babilônia. Os nomes Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembrando que a Babilônia, ela estava com o seu império no auge, com o rei Nabucodonosor, sem dúvida o rei mais importante. A Babilônia tinha derrotado o Egito, passou a ter domínio da Síria e da Palestina, e dos 70 anos do Império Neobabilônico, Nabucodonosor reinou durante 44, então dos 70 anos, 44 foram com o domínio de Nabucodonosor. A Bíblia até fala e o coloca como o rei dos reis naquele momento, realmente um homem poderosíssimo. Falando em poder, ele construiu o que os gregos classificaram como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vamos ver então os jardins suspensos da Babilônia. Então eram jardins realmente incríveis que ele construiu para a sua esposa Meda. Ele tinha feito uma aliança com a Média, que era um império que ficava no norte do Irã, e ela não gostava muito ali da região da Babilônia, porque era uma grande planície. E a região da Média era uma região muito montanhosa. Então ele faz um jardim todo suspenso, como se fossem vários acidentes, né? Vários degraus assim, imitando montanhas. É impressionante o detalhe disso. Aí você está vendo a imagem de um videogame muito conhecido da criançada, Minecraft, né? Meu irmão mais novo que brinca bastante com isso aí, vendo mais ou menos como seria esse jardim suspenso da Babilônia. Lembrando aí, né, o portão de Estar, que era a entrada dessa região do palácio, e era impressionante. Ela tinha saudades, né, a esposa de Nabucodonosor, da sua terra, então ele fez um jardim para ela, todo suspenso, né? Era algo realmente incrível. E é um jardim, que durou mais de 200 anos, porque quando Alexandre o Grande, que era ainda o rei da Grécia, conquistou também a Babilônia, ele ainda existia esse jardim. É tão impressionante a força da Babilônia, que se tornou uma das cidades favoritas dos imperadores. Uhum. Então, tanto dos imperadores persas, que virão depois do Império Neobabilônico, como da Grécia também. Era um lugar de disputa, um lugar que agradava os imperadores que conquistavam. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro de Daniel, que é exatamente uma história famosa sobre a provação dos 3 amigos de Daniel. Vamos começar então lendo o capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 3, versículos 1 a 6. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-o no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrarei e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Então, resumindo, a história começa com uma das grandes loucuras de Nabucodonosor. Já é um cara meio bem maluco, né? Uhum. Então ele fez uma estátua que obrigava a todos que estavam ali na província da Babilônia a adorar, quando tocassem esses instrumentos que foram
narrados aqui no texto. Então, como o bispo G tinha comentado, a diferença entre o Império Persa e o Babilônico, né? Que o persa respeitava as religiões dos estrangeiros, mas nós vemos aqui uma atitude que exemplifica o fato da Babilônia não respeitar as outras religiões. E um dos atos que vai fazer com que eles caiam por terra, né? Porque eles mexeram com o povo errado e o Deus errado. Exatamente. E foi a duração do Império Babilônico, se compararmos aos outros impérios, é muito curta. 70 anos. Muito, muito curto. A Pérsia, na verdade, ela teve vários momentos, né? Talvez o apogeu foram aí 200 anos. Por volta de 200 anos. Fora que a Pérsia continuou até o Império Otomano, quer dizer, um império que não dava nem para você classificar a durabilidade em si, né? A duração, enfim. Mas o interessante é que Nabucodonosor ele fez uma estátua. A Bíblia narra uma coisa muito confusa, Bispo G, que não devia ser uma estátua fácil de se entender se realmente era humana ou não, era um pilar com uma estátua em cima, por quê? Porque as proporções eram esquisitas. Percebi isso. Ela tinha 27 metros de altura por 2,60 metros de largura. Então, fisicamente era impossível o negócio ficar em pé. Porque ia ser um negócio fininho assim, né? Então pode ser que fosse um pilar com uma estátua em cima. Para respeitar essa proporção, porque nós teríamos que ter 25% de largura comparada à altura. Então seria uma estátua, para ficar em pé, deveria ter uns 12 metros mais ou menos. Então poderia ser talvez um pilar ou uma base e a estátua em cima, que era comum, era uma prática comum, né? Se fosse no Egito ainda poderia, né? Porque eles tinham, né, esta forma, né, que era uma forma que eles usavam muito, e tem os minaretes também que tinham essa proximidade, mas a gente percebe que realmente seria muito estreito para a altura que tinha, né? Para se manter em pé. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, uma estátua de ouro de 27 metros, não se sabe se era realmente ouro, vamos dizer assim, dentro, né, como é que se dizia, interior, né, completamente opaco e cheio, enfim, mas poderia ser de outro material e coberto com ouro. A Bíblia não dá detalhe, né? Mas não era algo raro ter estátuas desse tamanho. Por exemplo, outra maravilha do mundo antigo, que era o Colosso de Rhodes, tinha 30 metros de altura. Então não é algo assustador. Nossa, uma estátua de 30 metros, você imagina uma estátua com mais de 10 andares. E o formato dessa estátua, talvez pudesse até ter no meio o formato do que o rei queira colocar, mas poderia ser um obelisco, né? A forma de um obelisco, que também eles são muito compridos, estreitos, né? Então não seria tão impossível, né? Tão impossível, exatamente. O interessante é que quando tocasse o som, que era, na verdade, uma sinfonia, porque eram vários instrumentos. E o interessante, Bispo G, é que os nomes dos instrumentos não são de origem persa nem babilônica, são de origem grega, né? Alguns Saltério, deles, né? 3 deles, pelo menos, eu sei que são. O saltério, com certeza, cítara, né? Agora, a harpa não, porque a harpa era o costume, até os hebreus tinham a harpa, enfim. Pífaro, gaita de foles, por exemplo, que seria como que uma flauta dupla ou tripla, não é? O interessante é que era uma sinfonia, não era uma coisa só de trombetas, como usualmente era praticado, né, nos impérios. Era uma sinfonia que tocava ali e chamava a atenção de todos para a adoração. Muitos até rebatem, puxa, mas isso daqui é uma época onde eram os babilônios, como é que tinham instrumentos de origem grega? Era comum no mundo daquela época essa mistura. E também o fato de ser um nome que era usado como um instrumento grego, isso não vai contra nada. Por exemplo, nós usamos o termo piano, viola, são termos italianos, mas que o instrumento nós usamos aqui no português, no Brasil, e é um instrumento italiano. Então, algumas pessoas pegaram 3 desses instrumentos para dizer, não, pode não ser o original, mas até medíocre, né? Outra coisa, os estados gregos já eram estáveis, já eram estabelecidos, os estados gregos, e tinha a questão do comércio. Então imagina, um império que dominou Síria, Palestina e
Oriente do Egito, como não ia ter contato no Mediterrâneo com os gregos? Certeza. Absurdo, né? Então, há uma comprovação que isso, tudo que está aqui realmente é possível, tanto pela arqueologia ou pela simples lógica, né, do tamanho do império neobabilônico. Agora, a aprovação da fornalha, segundo muitos acreditam, e a Septuaginta coloca também, a tradução da Septuaginta, que possivelmente foi no mesmo ano da destruição de Jerusalém. Então tem estudiosos que acreditam nessa possibilidade, o que seria algo muito curioso, Bispo G, porque já passariam quase 20 anos de quando eles foram, né, deportados para a Babilônia, então já não eram mais meninos, já eram homens mais fortes, mais velhos, e essa comparação de que enquanto Jerusalém era destruída pelo fogo e tudo mais, porque a prática, e narra isso na destruição, no final do livro de segundo livro de Reis e Jeremias também, fala que eles colocaram fogo em todos os prédios de Jerusalém. E eles, de repente, indo para uma aprovação de fogo. E se a gente fizer um comparativo, é uma loucura. Porque o povo de Jerusalém foi consumido pelo fogo e pela destruição, pela idolatria, e eles não foram idólatras e, por isso, prevaleceram ilesos no fogo. Verdade. E assim, né, nós entendemos, né, porque às vezes parece que não bate, né, assim, os tempos, as épocas. O fato é que quando Nabucodonosor, ele era príncipe ainda regente, e ele teve essa vitória que você falou na Síria e toda aquela região da Palestina, né, e dominou os povos, inclusive Jerusalém. Então ali também já há um domínio. Então, posteriormente, cerca de 6, 7, 8 anos depois, é que vai ser destruída Jerusalém. Então ainda há um período que vai ser destruída Jerusalém, e nesse período ainda, quando há esse domínio, sem ter, vamos dizer assim, a destruição de Jerusalém, é que Daniel vai para a Babilônia. Então é um pouco antes ainda de um domínio mais efetivo, da destruição de Babilônia, das pessoas irem. Foram poucas pessoas que foram levadas nessa época, geralmente eram só os príncipes que iam. Era uma leva das principais pessoas que eram tiradas e levadas depois de um domínio. Então, mas mais para frente a coisa é bem mais séria. Muitos estudiosos acreditam que foram no mínimo 3 deportações. São 3 que contam. No mínimo, né? Porque uma primeira foi em 604, mais ou menos, que foi já a invasão que ele fez junto com o seu pai, que era aquela guerra com o Egito, aquele momento, né, em Cárquemes, que teve a guerra com o Egito e assim por diante. Depois, em 598, teve outra, que já é aquele cerco que é feito porque Joaquim tinha feito aliança com o Egito novamente. E, por último, o terceiro provável foi com a destruição, que aí levou mais gente ainda. Então, essa segunda até contam, narram, né, que tem fatos que eram 14.600 pessoas. Muita gente. Muita gente, essa segunda, né, uma segunda leva. E aí das pessoas mais importantes que tinham nessa segunda leva. Na primeira foi só realmente os príncipes, alguns, pelo fato de haver antes, né, aquela, vamos dizer, aliança que havia com o Egito, foram tiradas as pessoas principais e levadas, né, foram levadas, desterradas, para que continuasse o domínio de Babilônia e não mais do Egito. Como se fosse um pagamento, né? Eu não vou levar todo mundo da sua cidade, mas me dá os seus príncipes. Isso mesmo. É assim que funcionava. E também, né, porque aqueles que se rebelariam não iam se rebelar porque estariam lá na Babilônia. Os príncipes, né? Aqueles que teriam talvez a condição política para influenciar, levar o povo à rebelião, é verdade. Vamos ver agora o versículo 8 em diante, como é que eles foram delatados, os 3 amigos de Daniel. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 8 em diante. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Falou Nabucodonosor e lhes disse:
É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então imagine, esses homens já deveriam ter os seus 35, 40 anos de idade, estavam diante do homem mais poderoso. E interessante, Bispo G, é que a resposta é muito contundente que eles dão a Nabucodonosor. Primeiro que normalmente começa assim, ó rei, vive eternamente. Já não rolou, ó rei, vive eternamente. Já chegaram assim, ó, fique você sabendo, ó Nabucodonosor. É muita loucura, né? Acho que... O que ocorre, os caldeus, eles eram assim os sábios mais importantes da Babilônia, e eles tinham origem não só naquele império neobabilônico, eles já vinham desde a época dos sumérios. Então eles eram muito levados em conta. Então eles eram as principais pessoas que exerciam influência dentro do palácio. Então eles eram uma linhagem, vamos dizer assim, quase que sacerdotal, e que eles tinham todo esse lado, não só de sabedoria, mas também ciências ocultas. Então a influência deles era muito grande, por isso que eles chegaram meio assim, né, de peito aberto. Agora, para chegarem os caldeus contra 3 jovens hebreus, é porque esses 3 jovens eram da pesada, hein? Eles tinham muito destaque, eles eram administradores do reino, já deveriam ser administradores há muitos anos, porque nós estamos falando aí no intervalo de 18 a 20 anos, desde a vez que Daniel revelou o sonho no capítulo 2, então imagina, há muito tempo eles já estavam no poder e na administração do reino. E é claro, quando você está em destaque, com sucesso, vai gerar oposição e inveja. Então, natural reação de quem está com inveja. E acontece o seguinte, eles foram colocados como, já em uma alta hierarquia, já estavam exercendo um domínio sobre a província de Babilônia, era a principal província. Imagine os caldeus, que tinham, assim, milhares de anos de ascendência, de repente estão perdendo espaço para alguém que está chegando agora. Você imagina o que aconteceu, né? Claro. Até como eram considerados, porque... Por mais que Israel fosse um grande povo, era um povo tecnologicamente atrasado comparado a esses grandes impérios. Então, é algo interessante a sensação. É como se um tivesse feito uma mega universidade e outro uma faculdade qualquer. O da faculdade qualquer está ocupando lugar de destaque e ele... Peraí, o que está acontecendo aqui? E ele já tem pós-graduação, mestrado, tem um monte de coisa, né? Mas aí veio o diferencial da unção de Deus que estava sobre a vida deles. Agora, a resposta deles sobre Nabucodonosor foi mais forte ainda. Porque quando Nabucodonosor perguntou a eles, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Acho que não, eu não sei se rolou assim. Vocês têm certeza do que eles estão falando? Estão falando com Nabucodonosor. Agora, é aquele sentimento do que Nabucodonosor, ele estava realmente com o seu ego inflado. Ele já tinha se esquecido daquele Deus de Daniel de 15, 20 anos antes, daquela experiência. Nós vamos ver isso no capítulo 4, que ele vai ficando cada vez pior. Nabucodonosor vai cada vez mais ficar cheio de si, soberba, arrogância, prepotência por ser um grande rei, o que vai levá-lo à loucura. Então ele se esqueceu de tudo isso e ele afrontou. A resposta, sem dúvida, é uma defesa até mesmo a Deus. Eles falam, nós não vamos te responder porque nós não temos que dar conta a você. E eu percebo assim, Dani, que da mesma forma que os caldeus vieram, né, naquela autoridade, né, eles não deixaram de assumir a autoridade que eles tinham também, como líderes de uma província, que era a província principal do reino, que era a Babilônia. Então, eles viram a atitude dos caldeus e eles responderam na mesma proporção, dado o nível também que eles exerciam, né? Mesmo sendo o rei, eles entenderam que aquele confronto eles não podiam baixar a cabeça para os caldeus. Exatamente. E interessante que eles propõem ao rei a decisão. Eles falam assim, ó, você pode jogar a gente na fornalha, que se Deus quiser livrar, vai livrar, mas saiba,
se você não jogar a gente na fornalha, nós continuaremos, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos servir os teus deuses. Então era uma afronta que justifica a atitude que nós vamos ver daqui a pouquinho de Nabucodonosor, que vai mandar deixar a fornalha um pouquinho mais quente do que já era. Agora, há uma lei, é interessante isso, como tanto Daniel e os amigos, eles eram muito disciplinados quanto às leis de Moisés. Vamos ver qual é exatamente a lei que se refere a este momento de provação. Vamos lá, livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então está aí, né, o segundo mandamento dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, das tábuas, né, da lei. Então essa era a verdade da vida deles. Se vai queimar, se vai matar, não importa. Eu não vou me dobrar, eu vou cumprir aquilo que são as leis do Senhor. Exatamente isso que os protegia ali na Babilônia. Que eles nunca fizeram parte da Babilônia, porque eles ainda tinham a prática, a sua cultura, a preservação dos seus valores, tanto morais como espirituais. Não é? Bom, vamos ver agora a reação de Nabucodonosor. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 3, versículos 19 a 21. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. E agora, Bispo G? Poxa, Deus não poderia ter mandado um raio, poderia ter matado Nabucodonosor, poderia ter feito tanta coisa, mas não, eles não escaparam da fornalha. E olha que a fornalha deveria estar aí, porque é claro que 7 vezes era uma figura de que ele aqueceu muito mais. Porque um forno comum, uma fornalha comum, chegariam aí a uns 1000 graus. Mas falaram que eles tinham condição, exatamente pela pressão de ar, né, ventilação e tal, de elevar até 1500 graus Celsius. Então é uma forma de dizer que estava muito mais aquecida do que antes. Por quê? É claro, pela resposta que os 3 deram para Nabucodonosor. Você pode ficar aí, ó, certo de que a gente não vai servir os seus deuses. Então é uma loucura. E eles foram amarrados com roupa, com tudo. Manto, túnica, chapéu, do jeito que estava ali. Realmente não ia ficar nada, né, para a história. Lançaram tudo. Agora, e a pergunta, Bispo G? Se nós, como os 3 amigos, não negássemos a Deus, por que Deus, então, não fez outra coisa para não chegar até a fornalha? Porque ele tinha um propósito maior com a vida deles, né? Então a fornalha, nada mais do que vamos dizer assim, é uma catapulta para lançá-los mais à frente nos projetos que Deus tinha. Então existem coisas que às vezes a gente não entende. Puxa vida, por que eu tenho que passar por essa situação? Por que as coisas são assim? É porque Deus tem sempre propósito de nos aperfeiçoar e também de nós vencermos as nossas próprias resistências, os nossos medos, as nossas deformações. Então aquele foi um momento que eles estavam vencendo, porque Deus tinha coisas muito maiores reservadas. Tem um versículo muito interessante, vamos ler agora, que fala um pouquinho sobre esse assunto também. Vamos lá, livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. E ainda o versículo 2 também, né? Que eu acho que talvez seja tão eficiente quanto, não é? Que fala assim: para recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar,
para saber o que estava no seu coração. Então, muitas vezes nós somos provados para saber exatamente o que está no coração. Por que eu estou passando por essa luta? Por que tanta dificuldade? Por que tantas situações contrárias? É porque Deus vai ver, ou Deus não, né? Mas todos vão ver o que realmente está no teu coração. Qual que é a sua verdade? Qual que é a sua convicção? Porque, lamentavelmente, muitas pessoas no momento de aperto, de dificuldade, espanam, não é? Saem da igreja, abandonam, questionam a Deus, alguns até blasfemam, se levantam contra Deus. Eu já vi tanta coisa, realmente, pessoas que acabam perdendo a fé ou não têm fé. Onde está o teu Deus agora? E o interessante é que a palavra provar, no grego, ela tem uma raiz que é a raiz do que chamam de crisol, que é o termo acrisolar. E sabe o que é acrisolar? É passar pelo fogo, para purificar. Então, o crisol era a maneira de derreter um metal, e a forma de derreter tirava as impurezas. E aí aquelas impurezas, né, eram tiradas e o metal ficava muito mais puro. E é o acrisolar que é o termo usado para provação. Então, guarda o teu coração, porque são as fontes da vida, não é? Então, você no momento de provação, se você está passando uma luta agora, uma grande dificuldade, você fala, poxa, mas o que está acontecendo? Eu sou fiel, sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu jejuo. Você está sendo provado para saber o que realmente tem no seu coração. Mas fique em paz, porque o resultado vai ser uma grande vitória. Vamos ver o resultado dos 3 amigos de Daniel? Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 3, versículos 24 a 29. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, há quantos pontos positivos, quantas vitórias, né? Primeiro, de ter uma experiência com Deus, como eles tiveram ali no meio do fogo, né? De ter a presença, né, do anjo do Senhor ali, até a forma curiosa, como Nabucodonosor disse, né? O filho dos deuses, quer dizer, ele enxergou um ser ali dentro que não era como um homem natural. Ele reconheceu isso, a imagem não era de um homem natural. E aí ele fala, então imagina, a experiência de ter esse livramento, sair dali ileso, sem cheiro de fumaça, e ainda assistir Nabucodonosor com toda a sua arrogância e prepotência, não só reconhecer o poder de Deus, como ainda criar uma lei de proteção ao culto ao Deus de Israel. Bem. Que ninguém poderia contrariar, impedir, enfim. Então é impressionante, e eles permaneceram, né, como administradores. E o termo que usa aqui, né, fez prosperar. O que a gente entende que esse prosperar na vida dos 3 é que ele investiu. Ele percebeu quem eram esses 3, ele investiu, e a província da Babilônia era a principal província de todo o reino. Então, se a gente fizesse uma comparação, é São Paulo, né, a cidade de São Paulo em relação a todo o Brasil. E era mais ou menos isso. Então, vejam que ele estava à frente do maior potencial. Os 3 estavam à frente. E ainda ele investiu mais para que eles crescessem e tivessem mais sucesso ainda. Muito bem, antes de nós revisarmos a aula de hoje, eu quero dar a dica Gospel Bay, a Bíblia Apostólica, edição comemorativa dos 40 anos de ministério do apóstolo Estevão Hernandes. Na verdade, 40 anos de mover apostólico.
no Brasil. Tem a encarte com a história deste mover. Essa Bíblia que é impressionante, 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem, dicionário apostólico, 5.000 notas de referência, mapas coloridos, tabelas históricas, a Bíblia apostólica, anotada pelo apóstolo Estevão Hernandes. Você tem essa Bíblia aí com essa capa azul lindíssima, por um preço acessível no site gospelbay.com.br ou pelo telefone, o nosso televendas, 3500-1222. Pagamento facilitado, vai chegar na tua casa com toda a comodidade e segurança. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Falamos hoje sobre a provação dos 3 amigos de Daniel na fornalha. Vamos revisar? Na aula de hoje, estudamos o capítulo 3 do livro de Daniel, sobre a provação dos 3 amigos de Daniel, que preferiram ser lançados na fornalha em vez de obedecer à lei de Nabucodonosor, de adorar ao ídolo de ouro. Vimos que o sucesso do homem espiritual vem acompanhado de inveja e oposição e que a provação vem para saber o que está em seu coração. Não só sobreviveram à fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram a experiência de passar pelo fogo com um anjo do Senhor e foram honrados por Nabucodonosor. Tome nota agora da agenda do programa Escola de Profetas. Faça o curso de formação na palavra, constituição ministerial e formação pessoal no Centro de Estudos Apostólico. ceapostólico.com.br ou pelo telefone 3203-0641.